Pai do Senhor, jovens unidos em Cristo, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Hoje eu estou aqui porque chegamos na nossa oitava lição do nosso segundo trimestre, o qual o tema é a batalha contra Ai. Nosso texto do dia se encontra em 2 Crônicos 7:14, o qual a palavra do Senhor nos fala: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus. Glória a Deus. Nos mostra que é necessário nós nos humilhar, confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, deixar os maus caminhos, e o Senhor ouve do alto céu e a misericórdia dele nos alcança. A nossa agenda de leitura, ela vem nos falar sobre o perigo do pecado. O perigo de participar do pecado alheios, de fazermos escolhas erradas sem a direção de Deus, de ocultar o pecado. Quando eu oculto o pecado, eu sou cúmplice do pecado e do pecador, de confiar no seu próprio coração. A palavra do Senhor fala que o coração do homem é enganoso, e de achar que o pecado não tem consequência. A palavra do Senhor nos fala que o salário do pecado é a morte, e de acharmos que o Senhor é o nosso inimigo. Não, amados, o Senhor é o nosso amigo, Ele é o nosso socorro presente na hora da nossa angústia. O texto bíblico se encontra em Josué 7, 1, 11. E fazendo uma introdução desse texto, nós podemos ver o quê? Que aos olhos dos hebreus seria uma batalha pequena, e por isso Josué reduziu os números de soldados para o combate. Entretanto, por causa do pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. O nosso primeiro tópico fala a derrota em Ai. O nosso primeiro subtópico ele vem falar sobre o perigo do pecado e qual que é o perigo do pecado. A derrota contra o povo de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o cristão do que o pecado. A iniquidade, ela nos afasta de Deus. Deus havia falado com Josué: não temas, e que ele tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa, se encontra em Josué 8, do 1 ao 4. Mas o pecado de um único homem, chamado Acã, fez com que o povo hebreu fosse derrotados e envergonhados. Então, nesse primeiro subtópico, podemos ver o quê? Que o pecado, ele nos afasta de Deus, que o Senhor, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. O nosso segundo subtópico vem falar sobre o pecado de Acã. O pecado de um único homem acendeu a ira do Senhor, de Deus, e as consequências sobre Acã e sobre a sua família e sobre todo o povo logo vieram. O pecado precisa ser tratado com graça e misericórdia, mas é necessário que ele seja tratado de forma imediata. Vivemos, amados, hoje no tempo de graça. A palavra de Deus nos fala, ele nos exorta que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para perdoar os nossos pecados. E ele é justo para nos perdoar também. Então é necessário que haja o confessar do pecado, né? A confissão do pecado, porque o Senhor, ele é fiel para nos perdoar. Uma derrota, o subtópico 3. O povo de Israel sofreu um golpe significativo e agora o medo, a dúvida e a apreensão tomaram o lugar da alegria, porque eles estavam, alegres, porque eles derrotaram o povo de Jericó. Por outro lado, os inimigos que estavam com medo, que esperavam uma derrota, celebraram a vitória. E naquela época, as guerras eram vistas por muitos como um duelo entre divindades. E assim, os povos pagãos, os inimigos dos hebreus, poderiam achar que os deuses de Ais também eram fortes. Então aqui o povo hebreu, ele foi confiante para a guerra, porque eles tinham vencido, em Jericó, uma batalha que aos olhos do homem era impossível. Mas agora aquela sensação de vitória, de alegria tomou conta no coração deles, de medo, de derrota, porque eles perderam para o povo de Ai. E aqui o povo de Ai, que temia o povo hebreu, ficaram mais confiantes. Nós vencemos o povo
que derrotou Jericó. Olha só que coisa. E acharam também que os deuses deles, que Baal era mais poderoso do que o Deus dos hebreus. Um perigo isso daí. O segundo tópico, o motivo da derrota. Nós sabemos que o motivo da derrota foi o pecado. E qual foi a reação de Josué diante da derrota? Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes e prostou-se diante do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentarmos em ficarmos além do Jordão. Olha só, Josué, né, no desespero dele, da derrota que ele teve, ele rasgou a sua veste, ele foi até o Senhor e ali ele murmurou diante do Deus Altíssimo: o porquê fizeste passar o Jordão para dares nas mãos dos amorreus, antes nós ficássemos da além do Jordão. Josué, ele não se avaliou o porquê da derrota, ele não se avaliou o porquê que aconteceu aquilo. Se o Senhor tinha prometido a vitória, algo errado tinha. Ele logo foi até Deus e ele murmurou contra Deus. Ele não foi procurar o erro nele ou no povo que estava com ele. E é curioso como algumas pessoas, quando enfrentam algumas derrotas, se tornam murmuradores e colocam a culpa do fracasso no Senhor. Josué estava fazendo exatamente isto quando foi interrompido pelo Senhor. Aliás, ele foi interrompido pelo Senhor, assim também como a tese de Adão, né? Adão também, no momento também que o Senhor Jesus, que Deus foi até ele, ele falou que foi a mulher que tu me deste. Atribuiu a Deus a infidelidade por causa do problema ocorrido. Também foi a tentativa de Jó, mas o Eterno, ao fazer várias perguntas, pôs no seu lugar, devido lugar, fazendo-lhe colocar a mão sobre a boca. Então nós vimos aqui que Josué, no momento da angústia dele, da derrota dele, ele rasgou as suas vestes, se prostrou no chão e colocou a culpa em Deus. Ele foi questionar Deus, ele foi murmurar. Assim Adão também o fez. E Jó também, ele foi tentar fazer, mas o Senhor fez várias perguntas para Jó, e Jó, para não pecar contra Deus, ele colocou as mãos em tua boca. Acã toma o anátema. O que é anátema? Anátema é maldição, é a maldição. Deus falou com Josué, dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas, e esse precisava ser retirado. Acã passou o Mar Vermelho, peregrinou no deserto, atravessou o Rio Jordão, contemplou a queda das muralhas de Jericó, mas infelizmente o seu coração não era reto diante de Deus. Infelizmente, o coração de Acã não era reto diante de Deus. Ao ver os despojos, uma boa capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo, cobiçou e tomou tudo. E o Senhor tinha falado que não era para pegar nada de Jericó. Mas Acã, quando viu essa capa da babilônica, quando viu as 200 barras de prata e a barra de ouro, o coração dele, que já não era reto diante de Deus, escarneceu mais ainda, né? Sangrou o pecado, foi ali adiante. E nós temos que ver o quê? Que nós temos que ter cuidado com o pecado, né? O pecado, ele até parece atrativo, mas possui um enorme poder destruidor. Aqui para Acã, o pecado foi atrativo. Aquela capa da Babilônica que era linda, né? Que podemos ler a palavra e observar, aquelas barras de prata e a barra de ouro, foi atrativo para Acã, mas trouxe a destruição, não somente para ele, mas também a derrota para o povo. E a ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu. E os filhos de Israel, sobre os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave aos olhos de Deus que, da mesma maneira que o Senhor, né, pediu para erguer um memorial quando eles passaram o Rio Jordão, porque o coração do povo se derreteu e se tornou em água,
outro memorial deveria ser erguido no vale de Acor. As consequências daquele erro ficariam para sempre na lembrança do povo. Então foi necessário que erguesse um memorial para poder ficar na lembrança do povo que aquela primeira derrota, né, a derrota em Ai, melhor dizendo, foi por causa do pecado de um homem que desobedeceu à voz de Deus. Então, por causa do pecado, o povo pereceu naquele momento. O terceiro subtópico, Deus entrega a cidade de Ai. E aí nós vemos aqui que Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso e ele cumpre o que ele fala com a palavra dele. Nós vimos lá na frente que o Senhor falou para Josué, para ele não temer, para ele ajuntar, né, o povo dele para ir para a batalha contra Ai, porque o Senhor ia dar a vitória para ele. Eles não tiveram a vitória por causa do pecado de Acã, e porque também Josué não ouviu a voz de Deus. O Senhor mandou ele pegar toda a gente para ir para a batalha. E Josué, ele subestimou o povo de Ai. E ele mandou, parece que só foi 3.000 soldados. Então, houve a derrota também porque ele não obedeceu à voz de Deus. Dois fatores: o pecado e a desobediência do que o Senhor assim o tinha falado. Mas Deus é misericordioso, porque quando nós arrancamos o que não agrada o Senhor, quando nós tiramos o pecado do meio do templo, do meio do povo de Deus, quando nós tiramos o pecado de nós, o Senhor, ele é fiel para cumprir o que ele nos prometeu. Um inimigo confiante. Então aqui nós vamos ver que Ai ficou confiante depois que derrotou o povo hebreu, mas o Senhor é fiel para dar vitória ao povo dele. Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram confiantes, porém os israelitas estavam tomados pelo medo. Mas Deus mais uma vez restaurou a fé do líder. Deus mais uma vez restaurou a fé de Josué, dizendo que não temesse nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. Glória a Deus. Aqui nos mostra que quando nós deixamos o pecado, que nós tiramos o pecado do meio do povo de Deus, que nós tiramos o pecado, né, de nós que somos templo do Espírito Santo, o Senhor, ele é fiel para cumprir o que ele fala e ele nos dá uma segunda chance. Tinha que tirar o pecado. As promessas foram renovadas e o Senhor, ele renova as promessas dele sobre o povo, e a bênção do Senhor mais uma vez estava a caminho, seria apenas uma questão de tempo. Então agora seria somente uma questão de tempo para os hebreus vencerem Ai, porque eles tiraram o anátema no meio deles, eles tiraram a maldição do meio deles. Então o Senhor assim o dá a vitória. A estratégia de Deus diversifica. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra, envolvendo os sacerdotes das arcas do concerto e outros tocando trombeta. Mas agora seria bem diferente. O despojo poderiam ser saqueado pelo povo. E a estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha, enquanto os homens de Ai saíssem no encontro dos israelitas para fora da cidade. Milhares de hebreus entrariam e ateariam fogo, saqueando-os. Está em Josué 8:24, a cidade de Ai, deixando o total de 12.000 mortos. Eles entraram, saquearam, botaram fogo. Deixou aproximadamente 12.000 mortos. Assim como Moisés, há 40 anos atrás, levantou a sua vara para Israel prosseguir e vencer na peleja, agora Josué levantava a sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta, para que a vitória fosse completa, né? Há 40 anos atrás, Moisés levantou, né, o seu cajado para que o povo de Israel prosperasse na peleja. Agora Josué, por sua vez, levantaria a sua lança, fazendo ela estar ali até o final da peleja, e assim eles seriam vitoriosos. Se encontra em Josué 8:24.
6. Culto de restauração. Tinha que ter um culto de restauração, um culto de ação de graça. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal e ali edificou um altar, onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés, que se encontra em Josué 8, 30 e 35, com os oficiais hebreus em volta da arca, e o meio do caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse com condutas semelhantes a de Acã, não deveriam ser repetidas. Então foi necessário aqui ele, né, dar um culto de ação de graça, ele levantar, né, as tábuas da lei. Ali com todos os oficiais hebreus, ele levantou um altar onde colocou as pedras, uma cópia da lei de Moisés, e para que isso que lembrasse o povo, trouxesse à mente do povo que uma conduta semelhante à de Acã não deveria ser repetida jamais. Então aqui nos mostra o quê? Que para nós podermos ser vitoriosos, nós temos que estar na dispensação do Senhor. Esse estudo, ele vem nos mostrar que o pecado, ele é perigoso. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado é inimigo de Deus. Que as nossas derrotas, elas só acontecem por falta de obediência e de não estarmos na dispensação do Senhor, na direção do Senhor. E que não devemos murmurar quando nós tivermos algumas frustrações, quando nós não tivermos a vitória desejada. É necessário que nós possamos nos avaliar primeiro. O erro nunca vai estar em Deus, o erro está em nós e nunca no Senhor. E a ira do Senhor, ela se acende quando o Senhor fala e os filhos dele não obedecem. A palavra do Senhor fala que ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Então nós temos sim que temer, e o que o Senhor falar, a lei dele tem que ser cumprida em nossas vidas. E o inimigo, toda vez que ele tiver uma vitória, ele vai ficar mais confiante sobre nós. Mas nós temos que ter a fé e a certeza que quem está diante de nós é o Deus Todo-Poderoso. Assim eu deixo esta palavra, que o Espírito Santo venha falar melhor a cada um de vós e que possamos tirar os Acã no nosso meio, porque Acã no meio do povo de Deus significa maldição. Acã no meio do povo de Deus significa derrota. Então é necessário ser retirado os Acã no meio do povo de Deus e não esquecer da palavra que foi lida. Humilhai-vos diante da presença do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele assim prometeu e determinou. Eu deixo esta palavra, que o Espírito Santo venha a falar melhor no coração de cada um. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém.